levou uma das maiores escritoras brasileiras a se aventurar em gravações paranormais e tentar contato com espíritos? Será que ela conseguiu mesmo conversar com os mortos? Hoje, nesse canal, nós vamos conhecer mais dessa jornada fascinante da vida de Hilda Hilst. Mas você sabe quem foi a Hilda Hilst? Se você não sabe, tudo bem, ela não é exatamente a escritora mais popular, mas saiba que você está perdendo uma obra muito rica. Ela escreveu poemas, crônicas, prosa, e ela era conhecida, até hoje na verdade ela é conhecida ainda, por ter uma escrita hermética. Muitas pessoas alegam ser difícil de entender, o que faz com que ela seja um pouco afastada do mainstream. O seu primeiro livro de poesias foi publicado quando ela tinha somente 20 anos e foi muito elogiado pela crítica. Além disso, ela sempre teve uma personalidade muito forte. Desde muito jovem, ela não ligava para convenções sociais, ela não ligava para o que as pessoas falavam dela. Ela era uma mulher independente, culta, muito segura de si, com uma beleza hipnótica, e ela tinha um estilo muito próprio de lidar com as relações amorosas dela. Ela não tinha medo de expressar as opiniões e as paixões, o que tornava uma figura muito fascinante e muito provocativa em todo o seu círculo social. Ela nasceu em São Paulo e ela participava ativamente da vida cultural e social da cidade. Essa combinação de talento literário, de uma personalidade muito marcante e o estilo de vida usado definiu a Hilda como uma figura muito singular na literatura brasileira. Até que aos 36 anos ela decidiu parar com essa vida. Ela construiu o seu novo lar no interior de Campinas, onde ela chamou de A Casa do Sol. A mudança foi muito influenciada principalmente pela leitura da autobiografia do Nikos Kazantzakis, Carta a El Greco, e ele defendia muito a necessidade do isolamento para que o escritor pudesse se aprofundar na escrita. Hilda se sentiu profundamente tocada por essa ideia de que o isolamento podia proporcionar uma disciplina necessária para produzir uma obra mais profunda, mais autêntica. Além disso, o desejo de escapar dessa vida social agitada de São Paulo contribuiu muito para essa escolha. A mudança para a Casa do Sol teve um impacto significativo na produção literária da Hilda. Nesse ambiente de isolamento e reflexão, ela começou a explorar novos gêneros literários, como o teatro e a prosa, além de continuar com a poesia. Ela adotou uma linguagem mais transgressora, mais experimental. A Casa do Sol se tornou um espaço sagrado para a escrita, onde a Hilda podia se concentrar na obra dela sem as distrações da vida urbana. E embora tenha sido um local de isolamento, a casa nunca foi um local de solidão, porque ela recebia muitos amigos, muitos artistas, então ela criou um ambiente de troca e inspiração entre artistas. A mudança para a Casa do Sol marcou uma transformação radical na vida e na obra da Hilda. Ela passou a ser vista não apenas como uma poeta, mas como uma escritora multifacetada, capaz de explorar diferentes gêneros e estilos. Mas também nasceu uma outra faceta dela de busca pelo misticismo e levou também muitas críticas dessas crenças dela. A casa ela se tornou um grande local com significado espiritual e místico. Refletia um pouco da busca da Hilda Hilst por conexões transcendentes. Nesse ambiente, a Hilda desenvolveu uma série de práticas e experiências que exploravam o desconhecido, incluindo tentativas de comunicação com os espíritos. Inclusive, nesse local ainda existe, na verdade, uma figueira centenária no meio do jardim, e que ela era considerada pela Hilda como mágica, e que reforçava essa aura mística do local. Até hoje, na verdade, muitas pessoas fazem isso, que vão até o local, abraçam a figueira e fazem um desejo, porque segundo a Hilda Hilst, os desejos aconteciam. Enfim, lá nos anos 70, a Hilda Hilst começou a explorar a transcomunicação instrumental, que é uma prática que envolve a gravação de sinais de rádio para tentar capturar vozes de entidades incorpóreas, espíritos de pessoas mortas. Ela seguiu os experimentos do cientista suíço Frederick Jürgenson, que ele acreditava que o ruído branco entre as estações de rádio poderiam conter mensagens do além. A Hilda passou a gravar mais de 100 horas de tentativa de comunicação com os espíritos, usando um gravador e fones de ouvido para capturar essas vozes.
funcionava mais ou menos assim, ela botava o ruído branco que aparece entre duas estações de rádio, começava a gravar e começava um monólogo. Por exemplo, ela conversava com alguém que ela queria se comunicar. Por exemplo, ela tentou conversar com Clarice Lispector. Tem um episódio onde o sobrinho neto da mãe dela começa um monólogo conversando com a mãe dela já falecida. E a Hilda vai gravando esse momento e depois aí tem que escutar tudo pra ver se consegue capturar, se ela conseguiu capturar alguma palavra. Essas experiências elas foram documentadas em um filme chamado Hilda Hilst Pede Contato, dirigido pela Gabriela Grebe, ou Grebe, não sei. Esse filme explora a busca da autora pelo invisível e essa sua necessidade de comunicação com o desconhecido. Só que a cineasta, ela inverteu a situação original das gravações e ela apresentou uma Hilda já morta, imortalizada, buscando contato com os vivos. O filme ele não tá disponível em nenhum streaming, então eu não assisti, não consigo dar opinião sobre, mas eu queria muito poder assistir. A Hilda Hilst sempre foi fissurada, né, nos grandes mistérios da vida, especialmente na morte e naquilo que pode ou não vir depois. Essa obsessão corre solta na obra dela, dos poemas aos romances, às peças de teatro, e deixa claro que ela nunca aceitou a ideia de que a vida simplesmente acaba. Mas a Hilda não ficou só na literatura, ela foi além, ela meteu as mãos na parapsicologia, tentando esse contato com os mortos mesmo. Era uma mulher que ela não se contentava com talvez, ela queria respostas. Hilda, ela realizava esses experimentos diariamente por cerca de 9 horas por dia e há registro das suas tentativas de contato com figuras como Clarice Lispector, como eu já comentei, e até com a própria mãe dela, entre outras pessoas. Ela chegou a considerar essa atividade mais importante do que a própria escrita dela, dedicando-se integralmente à tentativa de falar com os mortos. Essas práticas místicas influenciaram a obra da Hilda Hilst, que frequentemente abordava temas como a morte, a transcendência, o desconhecido. Tem uma reportagem que foi feita pelo Fantástico em 1979, que ajudou a projetar uma imagem pública dela como essa figura mística, atraindo até novos leitores para as obras. Essa reportagem, ela explica como funciona e ela mostra alguns dos resultados das experiências dela que ela acabou gravando. Eu vou deixar alguns trechos aqui mais interessantes, mas vocês podem procurar no YouTube, que tem a matéria completa. Ouça agora uma das primeiras vozes que Hilda conseguiu gravar. Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e, de repente, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz Hilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Que isso quer dizer, em francês, você está perto de mim. Então eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. Preste atenção, a voz que diz Hilda é logo no início. É logo no início da gravação. Ouça bem. Uma experiência impressionante. Hilda acredita que conseguiu gravar a voz da própria mãe. Uma noite eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito extenso. Eu disse, bom, não tá acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte: eu espero que a senhora esteja feliz. E nesse momento aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é absolutamente ela. E ele continua zelando por nós. Então, depois da palavra feliz, aparece a voz da minha mãe, sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com o microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então eu vou tentar mostrar para vocês. Logo que o sobrinho de Hilda diz feliz, a voz que Hilda acredita ser da mãe dela diz sim. Vamos voltar. Péssimo exemplo. Tudo bem que a senhora esteja feliz.
E continue zelando por nós. É um sim meio sussurrado, depois que o sobrinho diz a palavra feliz. Tudo bem que a senhora esteja feliz. E continue zelando por nós. A Casa do Sol hoje é tombada e foi transformada no Instituto Hilda Hilst. Ela continua a ser um local de grande interesse cultural e espiritual que reflete a profunda conexão da autora com o desconhecido e o transcendental. Eu vou ler trecho de uma fala da Hilda sobre as crenças dela. Não sou espírita nem adepta de nenhuma religião específica. Acredito na vida após a morte e na reencarnação. Acredito na alma, em espíritos que podem nos proteger, em santos e anjos. Também acredito que devem existir almas menos evoluídas. Acredito na existência de outras dimensões, em discos voadores e na física quântica que um dia vai explicar todos esses fenômenos. Enfim, a Hilda Hilst era uma mulher de uma personalidade muito forte, uma mulher muito artística, e eu fico um pouco triste que as pessoas conhecem muito pouco sobre ela até hoje. Espero que esse vídeo desperte um pouco a curiosidade na obra dela e que as pessoas possam buscar lê-la. Inclusive, eu recomendo começar pelo livro de poesia dela. Essa aqui é uma versão que tem todas as poesias dela já publicadas em um só livro. E é isso. Até o próximo vídeo.